Vossa Excelência falou. Quanto maior o número de armas circulando, maior o número de crimes. Foi uma afirmação de Vossa Excelência, que é uma afirmação política, que é uma afirmação falsa. Ela contraria uma lei básica da matemática. E eu vou revelar aqui para os senhores. Nos Estados Unidos existem em torno de 400 milhões de armas. 400 milhões de armas. E eles têm 22 mil homicídios ano. No Brasil, temos 3 milhões de armas. Mais ou menos. E são 40 mil homicídios. Então, para mim, essa matemática tá bem tranquila. Essa é a diferença entre realidade e política. A realidade é, o cidadão de bem, ele deve ter acesso à arma de fogo para proteger a família dele, a vida dele. E o criminoso não deve ter acesso à arma de fogo. Essa é a realidade. Mas a política do governo Lula é o reverso. A política do governo Lula é: o cidadão não deve ter acesso à arma de fogo, e ele promove essa política por intermédio da Polícia Federal, inventando o requisito de efetiva necessidade, que é um requisito político. Veja, não é técnico, e eu desafio Vossa Excelência a explicar tecnicamente o que é a efetiva necessidade, até porque eu tenho conhecimento prático de diversos casos em que, obviamente, estavam presentes todos os requisitos da efetiva necessidade e o porte de arma não é concedido, ou a posse de arma, como uma inovação técnica da Polícia Federal, não é concedida, sob a alegação de que não há a efetiva necessidade, que é um golpe. A efetiva necessidade é um golpe, né, utilizado pela Polícia Federal para deferir o porte de arma para quem ela deseja. Vossa Excelência teve o porte de arma renovado. Graças a Deus, Vossa Excelência tem o meio de defender sua vida e de sua família, de suas netas. Outros cidadãos em situações de vulnerabilidade não têm esse direito sagrado de defender a própria vida. Garantido. E aí a gente vê o senhor sendo colocado como ministro da Justiça e Segurança Pública, e a gente espera alguém que também tem esse mesmo afinco de combater o crime organizado, de combater o narcotráfico, porque o nosso país hoje já está caminhando, se já não for, um narco-estado. E o que a gente vê com isso? A gente vai pegar e estudar a sua atuação. E aí a gente fica decepcionado. Por quê? O senhor, como ministro do STF, na época presidente do STF, também foi presidente do Conselho Nacional de Justiça. O senhor foi o criador da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela só tem aumentado a impunidade. Ela tem assolado a sociedade com o aumento do crime. A gente apresenta um projeto nesse sentido e a gente vê que, na verdade, o governo lhe escolheu para tratar a questão da segurança pública de maneira ideológica e não realmente para proteger e servir a sociedade que tanto precisa, combater a criminalidade e diminuir o número de violência e de mortes que nós temos no nosso país. A gente vai olhar aqui, o senhor foi um juiz muito garantista. O senhor concedeu habeas corpus para o Nélio Alves. 21 anos ele tinha sido condenado. Flagrante, 488 quilos. Também, Carlos Roberto da Silva, 19 anos, preso em Potaporã também com 492 quilos. Aí a gente vê aqui, com muita dificuldade, a gente aprova a proibição da saidinha. Aí o senhor vai em rede nacional e diz que aquilo é inconstitucional e defende que a saidinha continue sendo executada, quando a população não admite mais. Que o senhor disse, trouxe a cúpula do Ministério da Justiça, apenas técnicos altamente qualificados. Bom, eu me pergunto se são esses técnicos que participam da construção da legislação de controle de armas, ou se é apenas a dona Michele, porque a gente vê no texto erros de português, erros de hermenêutica, erros de semântica, erros que qualquer professor de direito inicial ou qualquer aluno
tenro, que tenha lido pelo menos a LINDB, poderia verificar, como, por exemplo, na abertura da última portaria, que fala que trata do artigo 34, sendo que especificamente ele já trata de policiais e bombeiros e não é feita essa reserva. Entre N outros problemas que eu poderia elencar. A gente tem lá uma senhora que é CEO do Igarapé, que é a maior entidade desarmamentista do Brasil, e que nos dá de presente coisas como deixar restrito o calibre 22. O calibre 22, o que tem de técnico nisso? A restrição do 9mm, o que tem de técnico nisso? Absolutamente nada. Para ver se é ético alguém sair do STF e comandar a segurança pública do país. Mas isso é uma situação que nós vamos ainda tratar. Sobre os requerimentos, então. Né? Voltando um pouquinho, o senhor veio 2 vezes, o ministro Flávio Dino não veio. 3 vezes foi convocado. Uma vez ele chegou a dizer, não posso ir à audiência na Comissão de Segurança Pública, tem uma operação da Polícia Federal. Delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues. Ele não imagino que o ministro da Justiça fosse lá 6 da manhã meter o pé na porta. Nós não entendemos, presidente Fraga, por que o ministro Flávio Dino não veio. Ele alegou que tinha uma operação da PF. Não tinha nada a ver, era uma operação, acho que de tráfico, sei lá. Uma questão de uma possível prevaricação à vida dentro do Ministério da Justiça com relação ao ministro Silvio Almeida. Ele que tem aí hoje já meia dúzia de denúncias feitas dentro do ambiente que ele trabalhava. Atacando, assediando, ao ponto dela recorrer à Polícia Federal. Quero saber se houve prevaricação ou não, porque pelo que consta aqui, essa matéria só foi levada à investigação à Polícia Federal depois que vazou na imprensa. Segundo, sobre o aparelhamento que nós temos presenciado na Polícia Rodoviária Federal, que não é do governo do PT, não é do governo Lewandowski. A PRF como a PF, um órgão do povo brasileiro, da nação brasileira. E no meu gabinete, e outros deputados também, têm recebido queixas de aparelhamento dentro da Polícia Rodoviária Federal. E eu quero saber do senhor se isso é verdade ou é mentira. Se for verdade, não precisamos investigar, porque aí tem um abuso de autoridade. Alguns chegam a dizer que só pode ocupar chefia dentro da PRF se tiver alguma relação com a esquerda. E agora, essa semana, acho que foi ontem ou sexta-feira, uma superintendente executivo, ou seria a superintendente da PRF em Brasília, foi desligada da sua condição de chefe, porque encontraram uma foto dela no movimento ali no QG no ano de 2022. Queremos saber também se isso é verdade, se ela foi exonerada por isso. Se foi também, aí é um abuso de autoridade. Porque se nós temos um presidente da República que visitava as cadeias do Brasil e a da PF, como é que nós vamos agora exonerar uma moça lá, uma senhora da PRF, porque foi visitar? Grande coisa. Várias pessoas foram lá visitar e uns foram até de curioso.